Nesse vídeo, você vai saber tudo o que você precisa saber sobre fundos imobiliários. O que é, como ele funciona, como você vai aí dar os primeiros passos, você pode ali, o que você precisa olhar, enfim. Nesse vídeo você vai saber tudo. Então, fica comigo até o final desse vídeo e se inscreva nesse canal, pelo amor de Deus. Se você não é inscrito, clica aqui embaixo no botão se inscrever e vamos lá direto para a nossa tela, sem mais enrolação, né? Como sempre, vamos lá, né? A primeira coisa que a gente tem que falar, né, aqui nesse vídeo, onde a gente vai falar tudo sobre FIIs, tudo sobre fundos imobiliários, a gente precisa começar do básico, né? O que é um fundo imobiliário? Né? Então, o que é um fundo imobiliário? Tá? O fundo imobiliário foi criado em 1993 pela Lei 8.688 de 93. Não que isso vá mudar a sua vida, mas é mais uma informação, beleza? Um fundo imobiliário, tá? É quando o que é um fundo, né? Primeiramente, o que é um fundo? Um fundo é a união do dinheiro de várias pessoas, certo? E nesse fundo existe um gestor. Não é diferente no fundo imobiliário, certo? O fundo imobiliário é a mesma coisa. Existe um gestor que administra, né, tudo que o fundo imobiliário vai fazer, certo? Esse dinheiro são de várias pessoas, de vários investidores, e o detalhe é que quando o fundo é imobiliário, ele vai investir em negócios imobiliários, geralmente de alto valor, tá? De altíssimo valor. Então são imóveis, são propriedades caras e dificilmente ou pouquíssimas pessoas teriam acesso a esses imóveis porque realmente são prédios, arranha-céus, né? São grandes galpões logísticos, são grandes áreas, né? Então, assim, então por isso que o fundo junta o dinheiro de várias pessoas, enfim, existe lá o gestor. Então, isso é um fundo imobiliário. Acredito eu que ficou fácil de entender, né? Os fundos imobiliários têm uma característica muito legal, tá? Eles são obrigados a distribuir 95% dos seus lucros para os cotistas. É claro, isso tem o seu lado bom, mas também tem o lado negativo dele distribuir 95% do seu lucro. Por quê? Quando a gente compra uma ação, tá? Em comparação, para você ter uma ideia, a, a empresa que, na verdade, ela estipula quanto ela vai distribuir do seu lucro. Tem empresa que nem distribui. Quem investe e a empresa cresce. É isso que faz com que uma ação se valorize. Quando a empresa cresce, a ação daquela empresa se valoriza. Aqui nos fundos imobiliários é diferente. Porque o fundo imobiliário ele não tem dinheiro para ele crescer, porque 95% é distribuído. Então ele tem que usar de outras formas, tá? Para ele crescer. Então tem o lado bom, mas também tem o lado ruim. O lado bom é que você sempre vai estar recebendo aí praticamente todo o lucro daquele fundo imobiliário. Sempre, tá? Bom, aí você me pergunta, quais são os tipos de fundos imobiliários, tá? Existem alguns tipos, tá? Quais são os tipos de negócios imobiliários, né? Quais são esses negócios imobiliários que os fundos imobiliários fazem, né? Primeira coisa, eles compram e vendem imóveis. Ah, isso acontece. Então, compram um imóvel num preço legal, pode ser que façam algum tipo de reforma e vendam aquele imóvel. Esse é um dos tipos de negócios imobiliários, certo? Outro tipo de negócio é quando eles compram um imóvel e alugam aquele imóvel, certo? Então, você sempre vai ter uma renda recorrente desses fundos imobiliários. Outro tipo de negócio imobiliário que os fundos imobiliários eles fazem é construindo, né, comprando imóveis, construindo e depois vendendo, certo? Depois, eles podem construir também e alugar. Então, eles vão lá, constroem uma área e alugam aquela área. É outro tipo de negócio imobiliário. Perceba que cada um desses itens é um tipo de negócio imobiliário diferente, mas tudo relacionado aos imóveis, tá? E os fundos imobiliários também podem financiar grandes empreendimentos imobiliários, tá? Podem fazer isso também. E também podem investir em outros fundos imobiliários, certo? Também podem fazer tudo isso, certo?
E quais são, então, os tipos de fundos imobiliários? Porque já que eles podem fazer todos esses negócios, né, e cada um tem a sua particularidade, então, quais são os tipos de fundos imobiliários, né? Tem o fundo imobiliário de tijolo e que se você é iniciante, tá? Tá começando agora, quer começar a investir, com certeza esse é o melhor fundo imobiliário para você. Por quê? Porque os fundos imobiliários, de fato, têm aqueles imóveis e eles alugam esses imóveis, certo? É a mesma coisa que você ter um imóvel de aluguel, uma casa de aluguel, uma loja de aluguel e alugar. É a mesma coisa, tá? A diferença é que você não vai ter que se preocupar com o inquilino, com o aluguel, com a manutenção do prédio. Você simplesmente vai colocar o seu dinheiro e vai receber no mês seguinte. É simples assim. Então, se você é iniciante, os fundos de tijolo realmente são as melhores alternativas, tá? Eles, muitas vezes, eles não pagam tanto quanto os fundos, né? Os outros fundos, mas eles são mais seguros. Porque para acontecer alguma coisa, algum tipo de problema, o imóvel vai ter que acontecer alguma catástrofe no imóvel, tá? Ou algum tipo de problema relacionado ao imóvel. Mas calma, eu vou falar para você tudo até o final desse vídeo você vai entender. Então, esse é o primeiro tipo de fundo imobiliário de tijolo, tá? Bom, depois a gente tem os fundos de papéis. Aqui, tá? Entram várias coisas, tá, gente? Várias coisas, né? E o fundo de papel, ele pode financiar empreendimentos imobiliários, emitindo o CRI da vida lá, tá? Que eu não vou entrar nesse assunto aqui agora. Tem um vídeo no canal falando sobre isso. Vai lá, procura o que que é, certo? Os fundos de papéis, eles podem financiar empreendimentos imobiliários e também podem, tá, investir em outros fundos imobiliários. Isso são fundos de papéis, porque não necessariamente eles têm o imóvel físico, tá? Eles investem em outras coisas, né? E a gente tem aí os fundos que são híbridos. O que é fundo híbrido, tá? São fundos que eles têm imóveis físicos, mas eles também investem em outros fundos imobiliários ou até, né, financiam algum tipo de empreendimento. Então, eles também investem em papel, né? Então, existem esses três tipos de fundos: tijolo, de papel e híbrido, tá? Então, esses são os tipos de fundos imobiliários. Né? Qual é o tipo de gestão e por que que isso é importante você saber o tipo de gestão? Quando você for começar a pesquisar sobre fundo imobiliário, você vai ver lá que existem basicamente dois tipos de gestão, né, que ficam lá à mostra no site: a gestão ativa e a gestão passiva, né? Mas enfim, qual que é a diferença desse tipo de gestão? Bom, vamos lá. O tipo de gestão muda. Seguinte, a passiva é quando os fundos imobiliários, eles são, em outras palavras, eles são amarrados. Eles não podem fazer outros negócios a não ser exatamente aqueles imóveis que eles estão vinculados, né? Eles não podem, tipo, vender aqueles imóveis, para ficar bem mais claro na sua cabeça, você não pode vender aquele imóvel e comprar outro. Eles estão presos àqueles imóveis, certo? Então, vamos imaginar que a gente tem um fundo imobiliário de shopping, que tem um shopping só e a gestão dele é passiva. Então, o resto da vida ele nunca vai poder comprar outro shopping, fazer outras aquisições. Por quê? Porque ele é uma gestão passiva, que é específico aquele ativo, tá? Para ilustrar para você como é que funciona. Já a gestão ativa, o fundo pode mudar a estratégia dele, né, durante, né, o período ali, para que o fundo tenha uma melhor performance, um melhor desempenho, né? Então, essas são as características do tipo de gestão que o fundo imobiliário pode ter, certo? Então, isso é importante você prestar atenção para você escolher bem o fundo imobiliário que você vai investir, né? Bom, agora a gente vai falar sobre quais são os riscos de se investir em um fundo imobiliário. Porque sim, existem riscos, tá? E você precisa entender sobre eles. E a principal coisa
é você entender justamente qual é a característica, né, daquele tipo de fundo imobiliário que você está investindo, né? Então, você não saber o que você está comprando é um grande risco, porque você pode se assustar, pode comprar uma coisa que de repente não era aquilo, pode avaliar errado, não escolher o melhor fundo imobiliário, né? Por exemplo, os fundos imobiliários de CRI, que emitem CRI. O que, que é isso, tá? Basicamente, eles vão financiar a obra. Vou dar um exemplo. Eles vão financiar uma obra e aquele rapaz lá, aquela pessoa que esse fundo investiu, vai pagar, né? Vai pagar para o fundo imobiliário. O que, que acontece? Se essa pessoa que foi emitido o CRI para essa pessoa der o calote, este fundo imobiliário, certo? Ele vai ter prejuízo e possivelmente vai reduzir suas cotas, a cota de pagamento mensal, porque vai reduzir o lucro dele. Então, é preciso dar uma analisada quem são os clientes, né? Quais são os empreendimentos que esse fundo imobiliário que você quer investir, que é de papel, investe, certo? Então, fica atento. A mesma coisa acontece num fundo de tijolo também, tá? Por quê? Porque se você escolhe um fundo de tijolo que tenha só um imóvel ou só um inquilino, ou que esteja muito concentrado, se der algum problema, aí é complicado, né? Eu vou citar um exemplo aqui que está bem fresco na cabeça de todos nós aqui, né? Imagine que tem um fundo imobiliário que mais da metade da receita viesse do aluguel das Americanas. Estou falando uma situação hipotética, tá? Americanas está passando por um problema de recuperação judicial e já não pagou vários aluguéis. O que, que vai acontecer com esse fundo imobiliário? A cota vai despencar e você não vai receber a sua cota mensal ali. Ela vai, ou pelo menos vai ter uma grande redução na sua cota, porque simplesmente não recebeu dos clientes. Então, esse é o tipo de coisa que você precisa olhar dentro de um fundo imobiliário. Não é só comprar, saber o que você está comprando e saber a característica daquele tipo de fundo imobiliário que você está comprando. Beleza? Bom, a outra coisa é você se assustar com a variação do preço daquele fundo imobiliário, certo? Porque, primeira coisa, você precisa colocar na cabeça que você está investindo em renda variável, certo? Fundos imobiliários fazem parte da renda variável. E por que que se chama renda variável? Porque o preço do ativo ele varia bastante todos os dias, né? Então, se você, por exemplo, comprou uma cota de um fundo imobiliário hoje, e essa cota tá R$ 100, amanhã essa cota pode ir para 95, por exemplo. Só que no outro dia ela pode ir para 98. Aqui uma semana ela pode ir para 110, certo? Então, se você se assustar com essa variação no preço, você pode fazer alguma besteira, de repente comprar quando está caro e vender quando o preço caiu, se você não entender e se assustar com esse movimento do mercado. Então, mais uma vez, você entender a característica do que você está comprando, não tem problema, beleza? O que, que você precisa olhar antes de investir em um fundo imobiliário? Tem algumas coisas que você precisa olhar. Primeira coisa, o tempo daquele FII. Então, se o FII é muito novo, não sabe se aquele gestor é de fato bom, né, o suficiente. Então, compre FIIs, invista em FIIs, em fundos imobiliários, e tem um certo tempo. Certo? Isso vai te ajudar. Ajudar porque você vai ter histórico. Na verdade, até ações é legal você comprar depois de algum tempo, certo? Porque assim você não corre tanto risco. Entrar num IPO, né, por exemplo, quando é feito um lançamento de uma ação dentro da Bolsa de Valores, né? Não sei, eu hoje eu tenho o pé atrás, porque você nunca sabe, né, o caminho que está, né? Mas enfim, né? Então, olhe o tempo daquele fundo imobiliário. Segunda coisa, olhe a quantidade de ativos que aquele fundo imobiliário investe, que aquele fundo imobiliário tem, e olhe também, logicamente, a qualidade. Lembra que eu te falei? Se você vai investir em um fundo imobiliário de tijolo,
procure fundo imobiliário que tenha uma certa diversificação, certo? Tenha mais de um imóvel, enfim. Então, procure isso. E, obviamente, que tenha mais de um inquilino. Procure saber quem são os inquilinos. Isso tudo vai te ajudar a escolher, a filtrar um fundo imobiliário melhor para você, certo? Bom, olhe o PVP. O que é isso? Preço sobre valor patrimonial, certo? É um indicador que você vai encontrar, certo? Entra lá no site Status Investing, certo? Que você vai ver esse indicador. Então procure, deixa eu mostrar aqui para você na tela, é mais fácil já mostrar, aí fica bem didático, né? Então esse PVP é uma coisa que você tem que olhar. Vou pegar aqui qualquer fundo imobiliário só para ficar de exemplo mesmo para você, tá? Aqui embaixo, ó, esse site é Status Invest, eu peguei qualquer fundo imobiliário aqui só para te dar o exemplo mesmo, tá? Vou pegar aqui, ó, preço sobre valor patrimonial. Então, procure pegar fundos imobiliários que estejam abaixo de 1. O que isso significa? Significa que você vai estar comprando um fundo imobiliário, certo? Um fundo imobiliário que realmente está num preço muito bom. Está sendo negociado abaixo do valor patrimonial dele, certo? Então você vai estar comprando algo com desconto. Então olhe esse indicador. Depois você vai olhar a vacância. O que é vacância? Vacância é a quantidade de imóvel que está sem alugar daquele fundo imobiliário. Essa é a porcentagem. Então, se um fundo imobiliário, por exemplo, tem uma taxa de 10% durante muito tempo de imóveis sem alugar, de vacância no seu imóvel, e aquilo é uma constante, ok, certo? Sem problemas. Mas pode acontecer que tem fundos imobiliários que vão ter menos, tem fundo imobiliário que tem aí a taxa bem menor, tem imóveis dentro de fundos imobiliários que tem a taxa menor. Então, olhe a vacância, certo? Isso é uma coisa muito importante de você olhar. E depois também você precisa olhar, obviamente, o dividend yield, né? A quantidade de retorno, né? Aquele fundo imobiliário está pagando. E eu gosto particularmente de olhar a regularidade e os valores, tá? Por quê? Por que você deve olhar a regularidade e os valores? Porque é o seguinte, pode acontecer, principalmente fundos imobiliários que compram e vendem imóveis, ou algum fundo imobiliário que de repente está se desfazendo de algum imóvel, de repente para comprar outro, enfim. Pode acontecer que se você olhar especificamente naquele mês e não olhar para trás, o que aconteceu com aquele fundo imobiliário, você vai comprar aquele fundo imobiliário pelo dividend yield, e às vezes ele está muito alto, mas não é que aquele fundo paga sempre aquele dividend yield alto, é que simplesmente ele vendeu o imóvel e distribuiu aquele valor daquele imóvel com todos os cotistas. E aí o dividend yield sobe bastante. Então, toma cuidado, presta atenção e olhe bem os fundos imobiliários que você vai investir. Esses são alguns cuidados, algumas coisas que você precisa olhar para investir em fundos imobiliários, certo? Tem mais coisas, mais no detalhe, mas eu gravei um vídeo específico dizendo para você, ensinando para você tudo que você precisa saber para investir exatamente, para escolher aí o seu primeiro fundo imobiliário na Bolsa de Valores. Eu gravei um vídeo, vou deixar aqui para você aqui em cima aqui no canal, tá? Para você ir lá e conferir esse vídeo, certo? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like aí embaixo. E se você acha que eu mereço, clica aqui embaixo, se inscreva no canal e manda esse vídeo para alguém. De repente, com certeza esse vídeo pode ajudar alguém a começar a investir e também criar uma nova fonte de renda aí com fundos imobiliários, investindo em imóveis, certo? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!